Você sabe o que Deus detesta? O ensinamento bíblico nos revela muito sobre os sentimentos de Deus e explicitamente sobre o que ele não gosta. Apesar de Deus ser muito amoroso e gentil, há coisas que ele odeia. Quando compreendemos essas coisas, percebemos a importância de fazer escolhas certas, pois nossas ações podem influenciar nossa proximidade com Deus. O livro de Provérbios na Bíblia é como uma lanterna que nos mostra as atitudes que Deus não aprecia. Essas advertências não são apenas proibições, mas uma imagem de orientação moral, cada uma refletindo um princípio que sustenta a vida e a comunidade. Elas não são apenas aquilo que Deus odeia, mas são o oposto completo do que ele é e representa. Ao explorarmos essas advertências, façamos isso com autoexame e humildade, buscando entender e alinhar nossos corações com o coração de Deus. O orgulho é frequentemente retratado como um fio pesado entrelaçado na trama da história humana. Biblicamente, o orgulho não é apenas confiança ou autoestima, mas uma noção inflada do status ou realização pessoal. Surge uma atitude de arrogância e superioridade, quando indivíduos se consideram mais importantes ou valiosos que outros, incluindo Deus. A história de Nabucodonosor no livro de Daniel destaca a soberba e queda. Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, construiu um império e uma cidade magnífica. Impressionado com suas realizações, tornou-se muito orgulhoso. Um dia, ao caminhar no telhado de seu palácio real, olhou para a Babilônia e se vangloriou. Não é esta a grande Babilônia que eu construí como residência real pelo meu poderoso poder e para a glória da minha majestade? Daniel 4, versículo 30. Contudo, seu orgulho cegara para o fato de que Deus permitira todas essas conquistas. Devido à sua arrogância, Deus decidiu ensinar-lhe uma lição, ferindo o rei. Por 7 anos, Nabucodonosor viveu como um animal selvagem, até reconhecer que o Altíssimo governa todos os reinos na terra. Daniel 4, versículo 32. Finalmente, sua sanidade foi restaurada, e ele louvou o Altíssimo, aprendendo que Deus humilha os orgulhosos. Daniel 4, versículo 34 ao 37. Essa história lembra-nos dos perigos do orgulho e da importância da humildade. Ensina que, independentemente de nossas realizações, nada vale sem as bênçãos e graça de Deus. O orgulho pode levar à queda, mas a humildade pode nos restaurar ao nosso lugar adequado. Temer ao Senhor é odiar o mal. Eu odeio orgulho e arrogância, mau comportamento e fala perversa. Provérbios 8, versículo 13. Aqui, o orgulho é equiparado a uma forma de mal, uma rebelião contra a humildade que a reverência por Deus exige. Em Provérbios 16, versículo 18, vemos que o orgulho precede a destruição, e a altivez de espírito precede a queda. Isso ilustra porque o orgulho é perigoso, sendo uma superestimação das próprias habilidades, ao ponto de ignorar a necessidade de Deus. Quando alguém confia apenas em si mesmo, está propenso a negligenciar sua dependência de Deus, a fonte última de sabedoria e força. Confiar apenas em si mesmo pode colocá-lo em uma situação arriscada, onde se esquece de Deus, aumentando a probabilidade de cometer grandes erros ou falhar. Outra história famosa é sobre Lúcifer, um anjo expulso do céu por ser demasiado orgulhoso. A Bíblia, em Isaías 14, versículos 12 ao 15, conta como ele caiu. Pensou consigo mesmo: subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Isaías 14, versículo 13. Lúcifer queria ser tão poderoso quanto Deus por estar cheio de orgulho, o que o levou a perder tudo. As aplicações práticas desses ensinamentos incluem a adoção da humildade. A humildade é o reconhecimento das próprias limitações e dependência de Deus, entendendo que todos os dons e sucessos vêm dele. Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. Ser humilde não significa menosprezar a si mesmo, mas compreender e aceitar como estamos conectados a Deus e aos outros. Abraçar a humildade envolve reconhecer diariamente que cada respiração, oportunidade e habilidade que temos é um presente de Deus. Exige gratidão e disposição para servir aos outros, colocando suas necessidades à frente das nossas. Trata-se de lembrar a simplicidade de Miqueias 6, versículo 8, e o que o Senhor exige de você: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus.
Assim, a humildade não é fraqueza, é a forma mais precisa de força, mantendo-nos fundamentados e conectados aos outros. É um escudo protetor contra a destruição que o orgulho pode trazer às nossas vidas. A mentira e língua enganadora. Aqui, uma língua mentirosa está listada entre as ofensas mais graves, indicando quão seriamente Deus encara o ato de enganar. Uma história envolvente sobre mentira e engano na Bíblia, além de Jacó e Esaú, é a história de Ananias e Safira no livro de Atos. Esta história, encontrada em Atos 5 versículos 1 ao 11, serve como um alerta contra desonestidade e engano, especialmente em assuntos de fé e comunidade. Ananias e Safira eram membros da comunidade cristã primitiva. Nesse momento, muitos crentes estavam vendendo suas posses e dando dinheiro aos pés dos apóstolos para distribuição aos necessitados. Ananias e Safira decidiram vender uma propriedade, mas em vez de contribuir com o valor total da venda, conspiraram para manter uma parte do dinheiro para si mesmos, enquanto fingiam doar a quantia inteira. Ananias trouxe parte do dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Pedro, guiado pelo Espírito Santo, questionou Ananias sobre por que ele mentira não apenas para os humanos, mas para Deus. Em Atos 5 versículos 3 e 4, Pedro diz: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Sua esposa Safira, sem saber o que acontecera, entrou pouco depois. Pedro perguntou sobre o preço que receberam pela terra, permitindo que ela fosse verdadeira. No entanto, ela repetiu a mentira. Pedro questionou por que concordaram em testar o Espírito do Senhor e a informou que ela compartilharia o mesmo destino que seu marido. Como profetizado, ela também caiu morta ao ouvir essas palavras. A história é uma poderosa lição sobre as consequências da decepção, especialmente numa comunidade de fé. Destaca a seriedade com que Deus encara a honestidade e a integridade. O castigo repentino e severo de Ananias e Safira nos lembra da importância de sermos verdadeiros e transparentes em nossos tratos com os outros e com Deus. O salmista em Salmos 101 verso 7 declara: o que pratica a fraude não habitará em minha casa. O que profere mentira não permanecerá na minha presença. Isso é um compromisso com a integridade que reflete o coração de Deus. A Bíblia frequentemente vincula a honestidade à bênção de Deus e a mentira ao seu desagrado. As consequências da mentira e do engano são abrangentes. Uma mentira, por menor que seja, pode levar a uma quebra de confiança. A confiança é a base dos relacionamentos com Deus e entre as pessoas. Quando a confiança é quebrada, o tecido da comunidade é rasgado, frequentemente causando danos irreparáveis. Mentiras criam uma falsa realidade, levando a confusão, dor e divisão dentro de comunidades e relacionamentos individuais. Então, qual é a aplicação prática para nós hoje? Um compromisso com a verdade. Esse compromisso deve ir além de simplesmente não mentir. Envolve viver de tal maneira que nossas ações, palavras e até mesmo nosso silêncio expressem a verdade. Efésios 4 versículos 25 exorta os crentes: por isso, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Isso reconhece o aspecto comunitário da verdade. Nossa honestidade fortalece o todo, assim como nossa desonestidade o enfraquece. Comprometer-se com a verdade é aderir a um estilo de vida que reflete o caráter de Deus e constrói uma comunidade robusta e confiável. É reconhecer que cada palavra que dizemos e cada ação que tomamos é um bloco de construção na construção de uma vida que honra a Deus e serve aos outros. É uma escolha diária, uma decisão momento a momento de sermos pessoas de integridade. Viver na verdade nem sempre é fácil. Pode ser custoso, pode significar admitir falhas, renunciar a vantagens e enfrentar consequências. Mas a Bíblia nos assegura que os benefícios de viver honestamente diante de Deus e dos outros superam de longe os ganhos temporários da mentira. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas se deleita com quem fala a verdade. Provérbios 12 versículos 22. O caminho da honestidade é o caminho do deleite de Deus, uma estrada que vale a pena percorrer, uma vida que vale a pena viver.
Fofoca e difamação, comportamentos que muitas vezes passam despercebidos, são temas sérios na perspectiva bíblica. A Bíblia adverte claramente sobre os perigos dessas práticas, destacando como elas podem causar danos irreparáveis às relações e à comunidade como um todo. Vamos explorar como as Escrituras abordam esse tema e as lições valiosas que podemos extrair. A fofoca, muitas vezes disfarçada como uma conversa casual, é um ato prejudicial que pode minar a confiança e criar divisões entre as pessoas. Na Bíblia, Provérbios 16, versículo 28 adverte: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Essa passagem destaca o impacto negativo da fofoca, comparando-a a uma ação perversa que pode dividir amizades duradouras. Um exemplo poderoso contra a fofoca é encontrado na história de José no Antigo Testamento. Seus irmãos, movidos pela inveja, propagaram uma história falsa sobre sua morte e venderam-no como escravo. A mentira criou uma série de eventos dolorosos que afetaram profundamente a vida de José e de sua família. Essa narrativa ressalta as consequências devastadoras da fofoca e da falsidade. Difamação, outro comportamento condenado pela Bíblia, envolve prejudicar a reputação de alguém por meio de informações falsas. Em Provérbios 10, versículo 18, lemos: no muito falar não falta pecado, mas o que modera os lábios é prudente. Essa passagem destaca a importância de controlar as palavras, reconhecendo que palavras precipitadas podem resultar em pecado. Um exemplo notável de difamação na Bíblia é o episódio envolvendo Nabô, narrado no livro de 1 Reis. A rainha Jezabel, desejando a vinha de Nabô, tramou uma conspiração para acusá-lo falsamente de blasfêmia. Esse ato levou à morte de Nabô. Essa história ilustra como a difamação pode ter consequências graves e, mais uma vez, destaca a necessidade de cuidado ao falar. As Escrituras nos oferecem orientações claras sobre como evitar a fofoca e a difamação. Em Efésios 4, versículos 29, é aconselhado: não saia da boca de vocês nenhuma palavra prejudicial, mas apenas a que for boa para edificação, conforme a necessidade, para que ministre graça aos que ouvem. Isso destaca a importância de escolher palavras que edificam em vez de destruir. Uma parábola que reforça esse ensinamento é a história da língua controlada, encontrada em Tiago 3, versículos 3 ao 6. Assim como um pequeno freio controla um cavalo ou um pequeno leme dirige um grande navio, a língua, embora pequena, pode ter um impacto significativo. Essa analogia destaca a responsabilidade de controlar nossas palavras para evitar estragos. Portanto, a lição fundamental é clara: evitar a fofoca e a difamação é essencial para manter relações saudáveis e comunidades fortes. As palavras têm o poder de construir ou destruir, e a escolha é nossa. Ao seguir as orientações bíblicas e cultivar uma língua controlada e edificante, contribuímos para um ambiente onde a graça e o respeito mútuo florescem. A fofoca e a difamação são temas sérios na Bíblia, destacando os danos que podem causar às relações e à comunidade. A narrativa de José e Nabô exemplifica as terríveis consequências desses comportamentos. As Escrituras aconselham a moderação na fala, escolhendo palavras que edifiquem e contribuam para a graça mútua. Ao seguir esses princípios, construímos comunidades mais saudáveis e relações mais fortes. Em conclusão, as advertências bíblicas sobre orgulho, mentira e difamação oferecem lições profundas sobre a importância de cultivar virtudes como humildade, honestidade e cuidado com as palavras. A história de Nabucodonosor, Lúcifer, Ananias e Safira, além dos ensinamentos de Provérbios e outras passagens, ressalta que nossas escolhas éticas têm repercussões significativas em nossas vidas e na comunidade ao nosso redor. A humildade é apresentada como um antídoto ao orgulho, lembrando-nos de reconhecer nossas limitações e depender de Deus. A história de Nabucodonosor é um lembrete poderoso de como o orgulho pode nos cegar para a soberania divina em nossas realizações. A mentira é condenada, e a história de Ananias e Safira destaca as graves consequências da desonestidade, especialmente na comunidade de fé. A integridade é ressaltada como um compromisso com a verdade que vai além da ausência de mentiras, abrangendo a maneira como vivemos e nos relacionamos. A fofoca e a difamação são abordadas como comportamentos que destroem relações e comunidades.
A orientação bíblica enfatiza a importância de palavras edificantes e moderadas, evitando disseminar informações prejudiciais. A aplicação prática dessas lições é a busca constante pela humildade, pela verdade e pelo cuidado nas palavras. Ao fazermos escolhas éticas, contribuímos para comunidades mais saudáveis, relacionamentos mais fortes e uma vida que reflete os valores fundamentais ensinados nas Escrituras. Que possamos refletir sobre essas verdades e aplicá-las em nosso cotidiano, buscando agradar a Deus e construir um mundo mais compassivo e justo.